Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar então sobre o tema ganhador da semana, que é a introdução alimentar, tá? Desculpe o local, aqui o consultório eu tô de mudança, então estou fazendo aqui no fundo de casa mesmo. Não se esqueçam, curtam o canal, deem joinha se gostou, comentem se tiver dúvidas, lá no Face anotem, marquem pessoas para que acham que tem dificuldade sobre esse tema, para ajudá-los também. Tá? Então, vou falar um pouquinho agora com vocês sobre introdução alimentar. A Organização Pan-Americana de Saúde, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles organizaram 10 passos para que os pediatras orientassem as mães sobre como introduzir a alimentação. Então, eu vou explicar um a um para vocês, para facilitar, e aí as dúvidas que surgirem, comentem aqui que eu vou respondendo, tá? Bom, o passo 1 não tem muito o que falar, que é manter o aleitamento materno até os 6 meses exclusivamente, tá? Então não tem muito o que falar, o melhor alimento para uma criança do nascimento até os 6 meses é o leite materno. O passo 2 e o passo 3 eu vou falar junto, por quê? O passo 2 é introduzir de forma lenta e gradual a alimentação complementar. E o passo 3 seria introduzir na papinha já tubérculos, cereais, hortaliças, proteínas heterólogas, então de forma diferente, que seria então carne de boi, de porco, peixe, ovo e proteína de origem vegetal. Ou pode usar também as vísceras, né, fígado, enfim, o que vocês gostarem. Então, esses dois eu vou explicar de uma vez só. O que seria? Então, na hora que for iniciar a papa, desde a primeira papa, você já pode começar com legumes, tá? Cenoura, o tubérculo, que seria, por exemplo, uma batata, uma hortaliça, couve, tá? Pode ser uma carne, ou uma dessas que eu citei, tá? Então tem que usar tudo isso desde a primeira. O legal é, no começo, isso é da sociedade brasileira, tá? A gente tem outro modo de desmame, que seria o BLW, que eu acho que é um caso à parte. Mas pela sociedade, começar. Você cozinha, carne, tudo, aí os legumes, como se fosse uma sopinha, e você vai oferecer para a criança sempre bem amassadinha, começando bem, uma papa, para depois ir aumentando aos poucos. Nunca liquidificador, nem peneira, tá? O passo 4 é não ter uma rotina de horário, né? Bem assim, exato. 11 horas ele vai comer a papinha principal, papinha de legumes e carne. Não é assim. Porém, tem que ser rígido, não pode ser rígido, porém, não dar espaços maiores do que 2 a 3 horas. E nesses intervalos, não oferecer nenhum alimento. Ah, mas por que deixar esse espaço todo? Para a criança distinguir a fome e a saciedade. Ela tem que saber isso daí, tá? Às vezes você dá qualquer outra coisa nesse intervalo e aí na hora da comida a criança não vai querer. Então tem que fazer essa entre 2 e 3 horas. E lembre, gente, criança chora por sono, por fralda suja ou molhada, tá? Sem calor, frio, o único modo é chorar. Então distingua isso. Tente saber que a criança não chora só de fome. Às vezes a criança comeu, passou 40 minutos, a criança chora, vem alguém, ou o próprio pai ou mãe, tá com fome, precisa dar alguma coisa. Não, calma, acabou de comer. Entre 2 e 3 horas, deixa ele sem a comida. Distraia, veja o que é. Não é fome. O passo 5 é oferecer comida espessa desde a primeira papa. O que é isso? Você vai começando já, não fazer aquela sopinha rala para a criança tomar. Por quê? A criança tem uma capacidade do estômago entre 30 e 40 ml por quilo. Tá? Então o que seria isso? Por exemplo, uma criança de 10 quilos vai ter entre 300 e 400 ml de capacidade do estômago.
O que acontece? Você não tem tanta caloria a oferecer, por exemplo, numa coisa muito rala, uma sopinha. Então, quanto mais espessa, maior a densidade calórica. Ah, doutor, não estou entendendo direito. Como assim? Pensa assim, você pega um tanto de leite, ou uma sopinha bem rala. Ela vai ser mais fraquinha do que esse mesmo tanto de uma papa de abóbora com fígado. Entendeu? Você tem mais calorias nessa mesma quantidade, então essa densidade calórica é melhor. A criança precisa então dessa papa mais espessa. E gradualmente você vai aumentando até ela chegar na mesma comida que come em casa, né? O arroz, feijão, na mesma, sem precisar amassar. O passo 6 e o passo 7 também vou falar junto. Por quê? É oferecer vários alimentos diferentes. E o 7 é oferecer frutas para as crianças. Então, o que a criança tem? Você tem que diversificar o cardápio, ter várias coisas, abrir o paladar para outra criança. E não é porque ela negou um determinado alimento uma vez que você não vai oferecer porque ela não gosta, tá? Ela ainda não está acostumada. Para a gente falar que uma criança não gosta de um alimento, que não gostou muito, tem que ter de 8 a 10 vezes oferecido em oportunidades diferentes esse alimento para a criança, tá? E a importância do que? Das frutas e também de aumentar essa quantidade, essa gama de alimentos, para que a criança consiga o maior número de nutrientes possível e evite uma anorexia crônica. O passo 8, para mim seria o mais simples, mas na verdade eu acho que é o que tem mais resistência. Não adicionar açúcar, sal ou alimentos industrializados nas crianças. O que é o problema, o mais difícil que eu acho? A mãe experimenta, o pai, o tio, a avó, enfim. Alguém experimenta a papa da criança e acha que está sem sabor porque está sem sal. Ou vai fazer alguma coisa que é pôr açúcar. Criança não está acostumada com sal e açúcar, então ela não vai sentir falta, gente. A gente acha que, mas está sem tempero, tá estranha essa papa, vamos pôr um pouquinho. Não precisa. E alimentos industrializados, nada. O passo 9 é higiene na hora de manusear e fazer os alimentos, tá? Então eu acho tranquilo. A importância de lavar a mão antes de começar a fazer o alimento das crianças, lavar bem verduras e legumes, tudo que você antes de fazer. E lógico, né, os utensílios todos que você vai usar para preparar essa papa. Então, higiene é fundamental. No 10º e último passo é oferecer o alimento para criança doente ou convalescente, alimentos que ela gosta, que ela seja acostumada, mas respeitando a sua aceitação. Então, assim, às vezes o que acontece? A criança pegou uma virose, está com vômito e diarreia. Eu vejo muito isso. Chego lá, eu falo para a mãe, e aí, como está? Então, doutor, não estou dando nada de comidinha, porque, olha, está apresentando uma diarreia, e eu acho que é bom não comer, só voltei para o leite. Não, ofereça comida para ela, tá? Uma papinha. Você vai fazer lá um legume cozido, uma batata, usa um franguinho, olha, você não vai usar uma coisa muito forte, né? Mas você faz uma coisa que ela goste e um pouquinho, de repente comeu uma colher de sopa, tá bom, ela comeu, ela aceitou isso. O importante é, não saia muito da rotina quando a criança está doente, porque ela precisa dessa energia também para se recuperar. Joia, gente? Espero que eu tenha dado algumas dicas para vocês sobre a introdução alimentar. Durante essa semana ainda eu vou fazer um videozinhos, 2 ou 3 videozinhos rapidinhos de algumas dicas de papa, tá? Então, para não perder, inscrevam-se aqui no canal. Se gostaram desse vídeo, dê joinha, comentem se tiverem dúvidas, tá? Que eu vou responder aqui no YouTube. Eu respondo sem problema algum. Joia, gente? Muito obrigado e conto com vocês para o próximo vídeo. Um abraço, até mais.